Eu te saúdo com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a missionária Janaína Oliveira e trago hoje uma pequena reflexão para o meu e para o teu coração. Hoje vamos falar de decisões. Isso mesmo, decisões. Existem momentos na nossa vida ao qual temos que tomar decisões. Isso muitas das vezes em cima da hora. Outras das vezes você vai orar e esperar uma resposta do Senhor. Mas olha, um conselho que eu te dou é bíblico. Escute primeiro a voz de Deus para tomar qualquer decisões. Independente qual seja, ore, aguarde a resposta de Deus. A Bíblia conta histórias. Primeira história de um homem chamado Abraão. Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão e o chamou. Vem para a Bíblia, Gênesis capítulo 12. Aqui diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão que o nome de Abraão ainda era Abrão. E o Senhor disse: Abrão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu os abençoarei, e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para muitos. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Deus chamou Abrão. E Deus disse a Abrão: Abrão, sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz, meus irmãos, que Abrão, ele se despede ali da sua família, dos seus pais, pega simplesmente a sua esposa Sarai, pega ali servos, monta todo o seu equipamento de viagem e ouve a voz do Senhor. E Abrão, ele sai em direção a uma terra ao qual o Senhor disse que lhe mostraria. Ou seja, Deus disse a Abrão que mostraria a terra no caminho. Deus não disse de imediato para onde ele iria. Aí todos vão saber, quem ler Bíblia sabe, que aí um sobrinho chamado Ló, pediu para ir com o seu tio Abrão. E assim ele foi. Mas aí é outra história. Escuta, Abrão, ele nem sabia para onde ele ia. Ele nem sabia onde ficava aquela terra ao qual o Senhor tinha chamado. E ainda disse assim: sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, a fé, a Bíblia diz que é o firme fundamento das coisas que não se veem e das coisas que ainda não existem. Mas aquele que tem fé, ele crê. Aquele que tem fé, ele vê o sobrenatural. E a Bíblia diz que Deus chamou Abrão para uma terra que ele ainda não sabia, nem imaginava e ainda não tinha visto. Mas aí ele fez o que? Ele ouviu a voz de Deus, acreditou no Senhor, se despediu dos seus parentes e foi adiante, em um caminho que nem ele sabia para onde ia. Mas o Todo-Poderoso Deus disse para ele que lhe mostraria a terra. E lá, nesta terra, o Senhor ia abençoar ele e ele seria... Dele sairia uma grande nação e ele seria uma bênção. E assim Deus fez. Abrão ouviu a voz de Deus. Abrão teve fé. Abrão acreditou naquilo que o Senhor falou. Tomou posição, obedeceu a voz do Senhor e seguiu adiante em direção ao projeto de Deus que Deus tinha para a sua vida. Mas tem outra pessoa, outro personagem bíblico, que
não fez isso. Ele fez ao contrário. Ele tomou uma decisão precipitada em momentos de circunstâncias, em momentos de desespero, em momentos de fraqueza e de fome. E a Bíblia vai nos mostrar que foi caminho de morte para aquela pessoa. Sabe quem é? O nome dele é Elimeleque. Isso mesmo, Elimeleque. Se encontra lá no livro de Ruth. Vem comigo, abra sua Bíblia no livro de Ruth. Eu já marquei aqui a minha Bíblia. E vamos aqui no livro de Ruth, capítulo 1. Onde diz assim, escuta. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, da cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e seus filhos, os seus 2 filhos, morar por algum tempo no país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua esposa, da sua mulher, Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Irmãos, a Bíblia aqui nos relata que naquela época, em Israel, em Jerusalém, houve uma grande fome. Aquele homem se desesperou. Aquele homem, em nenhum momento, ele se disponibilizou a orar. Aquele homem, em nenhum momento, ele esperou a resposta de Deus para que Deus viesse responder se era para ele sair da terra ou permanecer na terra. Mas olha, acontece um erro grande na vida do ser humano. Sabe qual é o erro? O momento de ira, o momento de desespero. Muitas das vezes o ser humano, a gente, nos precipitamos a tomar decisões ou até mesmo falar palavras precipitadas. E aí o preço vem. Elimeleque pegou a sua esposa Noemi, pegou seus 2 filhos, Malom e Quilion, e simplesmente foram para a terra dos Moabitas. Isso mesmo. Chegando ali, passaram um tempo, de repente Elimeleque morre. Eu acredito, irmãos, que antes da morte dele, ele fez uma reflexão. E ali no pensamento dele, eu imagino que ele disse: Senhor, o que fiz? O que eu fiz na minha vida, Deus, porque muitas das vezes a gente, em momento de desespero, de angústia, em momentos ao qual você pensa que está só, que nada mais vai acontecer, que tudo já acabou, desabou, não tem mais jeito, e você quer se mudar de lugar para resolver aquela situação lá atrás. Mas olha, não muda de lugar, permanece na tua posição. Sabe por quê? Porque Elimeleque, eles estavam passando fome naquela cidade de Belém de Judá, em Israel. A cidade toda, não era só ele. A nação toda estavam passando por um aperto, passando por dificuldades. Se fosse apenas ele poderia até indagar-se a esse pensamento. Mas era toda a cidade, todas as pessoas. Então ele tinha que entender que uma hora todos iam ser abençoados, todos iam chegar a fartura em suas casas e eles iam poder comer pão, eles iam poder comer comida ao qual eles desejavam tanto ao ponto de se fartar. Mas olha, muitas vezes, muitas pessoas terminam saindo da sua cidade, do seu estado, do seu país, para procurar emprego, para procurar algo novo em países diferentes, em outros estados. E aí, às vezes nem volta para casa, de lá mesmo fica. Às vezes se enterra até mesmo por lá, porque não dá tempo de retornar à sua cidade natal a rever seus parentes, pais, irmãos, irmãs, primos e assim sucessivamente. Porque Elimeleque tomou uma decisão em momento precipitado, não orou ao Senhor, resolveu
dar um fim naquela situação, naquela angústia, naquela tristeza, indo para outro lugar. Mas ele foi sem a direção de Deus. E quando chega lá, a Bíblia diz que Elimeleque morre. E pós Elimeleque morrer, morre também Malom e Quilion. Fica ali Noemi sozinha, sem filhos, sem esposo, viúva, numa terra estranha. Irmãos, tudo isso por causa de uma decisão mal tomada. Por causa de uma decisão que ele tomou sem consultar a Deus. Então, meus amados, é bíblico. Temos que orar, temos que consultar ao Senhor. Já Abrão foi diferente. Quem chamou Abrão foi quem? O Todo-Poderoso Deus. O Todo-Poderoso Deus disse: Abrão, sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela, que eu vou te levar ali, a um lugar que eu te mostrarei. É diferente. Porque uma coisa é você tomar uma decisão, pegar suas coisas, porque Abrão jogou as coisas dele em cima de uma carroça com um jumento, pegou Sarai. Vamos, minha filha, vamos comigo, porque o Senhor me fez promessa e Ele está me chamando para uma terra que Ele mesmo disse que ia mostrar. É diferente. O próprio Deus chamou Abrão, chamou ele pelo seu nome, fez promessa e ainda disse a ele que ia lhe mostrar a terra ao qual ele ia. Mas aí Elimeleque foi totalmente diferente. Elimeleque usou a mente, usou os comentários das pessoas. Ah, na terra dos Moabitas tem fartura de comida, é uma terra boa. Lá chove, lá as pessoas plantam e colhem. Aí ele pensou: nossa, aqui em Jerusalém, em Belém de Judá, aqui é muito quente. Todo mundo está passando fome e necessidade. Eu não vou morrer aqui. Eu vou para a terra de Moabe. Bora, Noemi. Vamos, Elimeleque. Vamos. Ou Malom e Quilion. Irmãos, e simplesmente a esposa e os filhos seguiram seu pai. Por ele ser o sacerdote da casa, obedeceram e foram. Mas, para a surpresa de Noemi, houve uma grande tragédia. Eles não retornaram para casa, para sua cidade natal. Morreu o esposo e os 2 filhos. E ficou aquela mulher simplesmente viúva, abandonada em uma terra estranha. E ela não sabia mais o que fazer. E o que foi que ela fez? A Bíblia diz que ela retornou para a sua terra. Olha, não deixa para você retornar para a sua terra natal. Não deixa acontecer coisas horríveis na sua vida por causa de uma decisão mal tomada. Não deixa. Primeiro, quando surgir a dificuldade, desce com a face no pó. Vai orar ao Senhor para Deus mandar a providência. Não é preciso você sair da tua terra para ir para outra terra achando que lá vai ter suprimento, que lá vai ter emprego, a não ser que Deus te chame. A não ser que Deus use alguém para dizer: estou eu no negócio. E que o Senhor use pessoas diferentes para confirmar. Mas, fora disso, não vá. Porque a Bíblia diz que muitas das vezes existem caminhos que no pensamento do homem são bons, mas que na realidade esses pensamentos são caminhos de morte. Então olhe, vigiai. Muito cuidado nas decisões ao qual você está tomando. Pode ser para sair de casa, pode ser para viajar para outro país, outro estado, outra cidade. Pode ser o que seja, porta de emprego, qualquer decisão que você vá tomar. Antes de qualquer coisa, não use a razão. Ah, eu vou porque aqui eu estou passando fome, porque aqui não tem emprego, eu tenho que ir porque lá vai ser melhor. Esqueça tudo isso. Entra no quarto, fecha a porta, coloca a face no chão, vai orar e diga: Deus, fale comigo. Senhor, o Senhor sabe da minha situação que eu estou passando. Mas se o Senhor dizer que é comigo, eu ficarei aqui porque eu sei que o Senhor vai mandar a providência.
Porque, olha, imagina comigo. Se Elimeleque, ele tivesse orado a Deus, ele tivesse dobrado os seus joelhos e tivesse falado: Senhor, aqui em Belém de Judá, em Israel, estamos passando muita fome. Senhor, eu preciso da tua mão estendida sobre a minha vida e a minha família, sobre o meu lar. Senhor, eu bem sei que o Senhor vai prover. Que mesmo nesta terra seca, o Senhor mandará a providência, porque eu creio. Eu não arredo o pé daqui, porque eu sei o Deus que eu sirvo, Deus tinha provido. Deus tinha mandado. O que Deus queria de Elimeleque era atitude, ousadia, e ele acreditasse que o Senhor ia fazer. Mas Elimeleque não teve nada disso. Ele simplesmente disse: eu vou correr daqui para um lugar melhor. Porque lá eu e meus filhos vamos trabalhar e vamos viver bem, comer bem. Vamos ser sucedidos. E foi uma tragédia, irmãos, que aconteceu com aquele homem, com aquela família. E aquela mulher chorou amargamente, Noemi. Mas olha, fica essa dica para mim, para você. Essa história bíblica, ela é real, ela existiu. Está aqui, ó, escrita na palavra do Senhor. Leia a Bíblia. E a partir de hoje, vigiai, orai. Quando aparecer qualquer oportunidade, não tome decisões precipitadas. Vá orar ao Senhor, porque Ele sim tem a direção para a tua vida. Ele sim tem a direção da minha e a direção da tua vida. E no dia que Ele quiser tirar você desta terra ao qual você está, Ele falará contigo. Ele chamará você pelo seu nome e dirá tudo como vai ser. Assim como Ele fez com Abraão. Que Deus te abençoe. Fica na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, na permissão do Senhor, Ele permitindo, eu estarei aqui com mais uma reflexão para o meu e para o teu coração. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo.